Olá, deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje. Oi, Cláudia, tudo? Marisa? Deixa eu só botar o nosso título aqui. Como vocês estão? Oi, tudo bom, Ju? Pronto. Rosane, quanto tempo, que bom te ver aí. Jaque! Que bom! Bom ver vocês. Alguns que estavam sumidos apareceram. Então vamos lá. Eu quero trazer hoje uma coisa bem, sei lá, importante assim para mim, que eu falo muito e que eu acho fundamental e por isso que eu trouxe como tema o poder do conhecimento para a prosperidade. Então vocês sabem que eu amo ler e que toda a minha inspiração vem das leituras, vem, claro que vem das conexões também, é óbvio, mas muito do que eu leio, porque eu realmente amo ler. E, e eu pensei em trazer uma coisa para vocês hoje, porque eu falo muito no curso dos mestres, é, que a gente hoje tem diferentes formas de receber os ensinamentos dos mestres para que isso chegue nas pessoas de formas que para elas possa ser mais fácil, mais tranquilo do que nós estarmos falando de mestres, dessa energia e tal. Então, assim, faz alguns anos, deixa eu até ver aqui, 2013, que eu encontrei esse livro. Eu não sei se vocês conhecem, mas se chama Pensamento Saudável, né? Do Dr. Mulholland. E ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele traz tudo que eu falo em relação aos pensamentos de uma forma que qualquer pessoa possa ler, que não relaciona com os mestres. Então, assim, um dia eu vou falar sobre o que ele traz aqui, que é o que eu falo no curso dos mestres, mas para que a gente possa atingir mais pessoas. Então, o título desse livro é Pensamento Saudável, né? E traz exatamente o conceito da gente trabalhar os nossos pensamentos para que a gente possa ser mais feliz, mais saudável, mais bem-sucedido em todas as nossas questões. Então, se vocês puderem fazer essa leitura um dia, eu recomendo muito que vocês façam. É um livro simplíssimo de ler, encontra facilmente aí na internet e deixem aí assim como um tema de casa, porque vai auxiliar muito. Ele é um médico, né, que sempre trabalhou com as questões clínicas e chega um determinado momento da vida dele em que ele pensa que precisa ir além. Então, além de trabalhar uma alimentação saudável, uma vida saudável dos seus pacientes, né, no caso, que a gente fala clientes, ele começou a pensar que era necessário trabalhar o pensamento saudável. Então, ele escreveu esse livro e deu esse título de Pensamento Saudável para que as pessoas pudessem começar, então, a mudar as suas vidas. Ele é um livro extremamente, ele é recente, ele é de 2009, então ele é um livro recente
e vale realmente a pena. Então, para quem está chegando agora, eu quero falar do que ele traz nesse livro hoje, tá? O que ele nos fala ali, né? Que o pensamento feliz, quando a gente tem um pensamento feliz, a gente pode conseguir aquilo que a gente quer. Então, pelos ensinamentos dos mestres, lembram que eu fico sempre batendo nessa tecla no processo de mudança dos nossos pensamentos, que é, na realidade, a forma que nós temos neste plano físico em que estamos de mudar as nossas vibrações, de mudar a forma como a gente está vivenciando todas as questões do nosso dia a dia, da nossa vida. E o pensamento doentio, né, como ele fala de pensamento doentio, pelos ensinamentos dos mestres eu chamo de pensamento negativo. A gente vai estar então criando situações doentias, criando a doença na nossa vida, tanto faz se é a doença física, se é uma doença mental, se é uma doença emocional. E quando a gente coloca todo o nosso foco, então, nos nossos pensamentos negativos, nos nossos pensamentos doentios, nós começamos a desperdiçar a energia que nos levaria a concretizar tudo aquilo que a gente deseja. Então, esse é o grande recado, assim, que eu quero passar hoje. Quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente conhecer isso e a gente buscar aplicar, né, na nossa vida, mais fácil vai ficar as transformações, mais fácil vai ficar as mudanças. Então é por isso que a gente fica se fortalecendo, que a gente fica batendo nessa tecla. É por isso que eu coloco esses posts, os amarelinhos, como a gente chama, aí no meu feed. Para que serve aquilo, gente? Não é para nada, não é para ficar ali só fazendo, sei lá, fazendo bonitinho ali. É realmente para a gente utilizar aquelas mensagens para transformar o nosso pensamento, para auxiliar nesse processo de mudança, para que a gente realmente atinja os nossos objetivos. Então, quanto mais a gente praticar, mais condições nós vamos ter de realmente alavancar os nossos processos. Coloquem aí comentários, como é que estão os pensamentos de vocês, se vocês já estão fazendo esses exercícios de mudar isso, e se vocês já percebem as mudanças quando a gente se esforça. Em momento algum a gente fala que isso é assim, uau, num passe de mágica, e aí tá tudo perfeito, e eu já estou pensando 100% positivo e tal. Não, é um processo. O nosso campo mental, ele necessita de um esforço muito grande para que a gente reverta tudo isso. É meio doido de falar assim, né? Porque na realidade o nosso mental ele faz as duas coisas. Ele consegue nos tirar de uma situação e ele consegue nos manter naquela situação. Ele consegue nos tirar de uma situação negativa e nos colocar numa situação positiva, ou ele consegue nos manter numa situação negativa. E muitas vezes acontece uma luta interna. Creio que muita gente já deve ter passado por isso. E a gente se debatendo aí nesse nosso campo mental. Então, nós somos riquíssimos em condições de nos afundarmos ou de nos elevarmos muito. Então, assim, comecem a pensar nisso, comecem a buscar essas ferramentas, essas leituras que enriquecem o nosso ser. Eu sei que eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo ler, mas se vocês puderem inserir isso na sua vida, vai ser muito legal.
Ó, a Adriane falando ali que tem praticado todos os dias os pensamentos positivos. Ô, Adriane, e aí, quem sabe tu tenta entrar, tenta não, tu entra hoje aqui para falar comigo? O que tu acha? Já que aquele outro dia a internet lá não permitiu e a gente descobriu o porquê depois, mas se tu tiver a fim de falar um pouquinho, vai ser muito bem-vinda, né? A Adriane tem umas coisas legais aí para falar pra gente. Vamos ver se ela tem coragem hoje. O outro dia ela teve, mas a internet não permitiu. Outra coisa interessante, assim, ó, é que situações de estresse, de medo, de preocupações, elas nos colocam em situações bastante densas. Muitas vezes os fatos ruins eles acontecem na nossa vida justamente porque a gente ficou ali naquela situação. O que ele fala, né, aqui, né, no livro, que ele já comprovou isso ao longo dos seus estudos, que em torno de 90%, e olha só, 90% é um índice extremamente alto das nossas preocupações, os fatos que estavam nos deixando preocupados, porque a gente está se preocupando, antes, né? Preocupando com alguma coisa, aquilo não acontece. Então, comecem a prestar atenção o quanto a gente perde energia minhocando, mirabolando aqui na nossa cabeça coisas que elas de fato nem vão chegar perto de acontecer. Mas não significa que pelo fato da gente ficar ali minhocando aquelas coisas ruins, outras coisas ruins não vão acontecer. Por quê? Porque a gente começa com o pensamento negativo, com o pensamento doentio, como ele chama, a gente começa a criar aquilo que eu chamo de egrégora negativa, e essa egrégora negativa, ela nos traz diferentes situações negativas. Muitas vezes um acidente, um desentendimento com alguém desnecessário, um estresse desnecessário, o perder alguma coisa importante, um documento, algo, sei lá, qualquer coisa. E aquela coisa em si que a gente estava se preocupando, ela não acontece. Mas pequenas outras coisas negativas acontecem. Então, assim, eu sei que é bastante desafiador, mas comecem a usar o poder do pensamento para sair dessas situações de preocupação. Então, eu já ensinei em outras lives, e procurem aí, tá? Dei como é que é o termo? Uma stalkeada. Procurem aí, tem vídeos falando de respiração, tem vídeos falando de como é que a gente movimenta essa energia para sair. Tem exercícios diversos aí para a gente sair de momentos em que a preocupação começa a tomar conta da nossa vida. Então, isso é muito importante. Para quem está chegando agora, então, eu estou falando deste livro que é maravilhoso, tá? Pensamento Saudável, que traz, então, tudo aquilo que eu bato na tecla dos ensinamentos dos mestres, só que com uma linguagem sem falar dos mestres. Então, é um presente super bom também, ó, gente, para pessoas que gostam de ler, mas que são bastante negativas. Então, muitas vezes a gente consegue auxiliar os outros de uma forma, digamos assim, pelos bastidores, indo por trás. Muitas vezes tu chegar para a pessoa e dizer assim, ah, caramba, como tu pensa negativo, muda isso, não sei o quê.
ele é escrito por um médico, isso valida muita coisa, né? A Indianara está dizendo ali que tem esse livro, e chegaste a ler já, Indianara, é bem bom mesmo, né? E então isso valida, sabe? Então muitas vezes a gente consegue ir lá e fazer o movimento sem atacar a pessoa, sem ofender a pessoa, mas a Angela tá rindo ali, mas é isso, né? A gente precisa encontrar muitas vezes subterfúgios para atingir alguém. O que é atingir no bom sentido, né? Chegar lá na pessoa. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está dentro da nossa casa, né? Está ali convivendo com a gente, né? Se quiser, Indianara, entrar aqui na live e compartilhar comigo, fica à vontade, porque acho que é importante aí ter uma participação de alguém que já leu o livro também e que gostou. Eu vou marcando, ó, eu vou lendo assim, ó, e vou escrevendo. O meu livro é todo escrito, todos os meus livros são assim. Eu vou anotando e riscando, porque ele é a minha forma, né, de absorver o conhecimento. Então, assim, o que eu estava falando antes, que o nosso pensamento, ele é capaz de controlar as nossas emoções. É através do nosso pensamento que a gente sai de uma vibração densa e a gente entra num outro patamar. Então, muitas vezes, a coisa tá ali te incomodando, te preocupando, sai dali, vai dar uma caminhada, vai tomar um banho. Eu gosto muito de falar isso, né, aqui no curso dos mestres. Quando a coisa tá realmente bem estressada, dentro de casa, vai tomar um banho, sai dali de perto, sai daquilo, o banho relaxa, banho de chuveiro, banho de banheira, sei lá, vai tomar um banho, literalmente tomar banho, porque ele libera, o banho libera muitas cargas densas aqui, ó, que estão nos atucanando, e a gente sai da situação. Quanto mais tempo a gente permanecer numa situação de desconforto, de coisas ruins, mais enredado a gente fica. Então, quando a gente sai daquilo ali, a gente consegue se equilibrar. Então, por exemplo, pode ir para o banho, se é possível e fazer isso, vai para o banho, e lá no banho começa a trabalhar o pensamento. Pega aí uma frase positiva qualquer, a primeira que te vier à mente, que seja positiva, e começa a respirar e a mentalizar coisas boas. Quanto mais a gente reforçar que aquela situação tá ruim, que aquilo é daquele jeito, que aquilo não muda, mais a gente vai estar enredado naquilo ali. Então, assim, se você por acaso convive com alguém que a gente brinca assim que é um grande desafio conviver com aquela pessoa, a forma que você vai ter de sair dessa situação, de modificar essa situação, seja lá de que forma for, dentro da perfeição divina, emanando coisas boas para essa pessoa, pensando coisas boas em relação a isso e a essa situação, por mais desafio que possa ser, sabe? E é desafio. Então, comecem a pensar um pouquinho sobre isso, que vocês vão, e a exercitar, que vocês vão ver que começa a mudar, tá? Uma outra coisa bem importante também em relação a esse controle dos nossos pensamentos e a esse poder de modificação a gente se concentrar em uma coisa por vez. Vamos ver, a Indianara vai entrar aqui. Vamos ver o que ela tem a contribuir com a gente, porque é bem legal fazer essa troca. Eu gosto muito, tá? Quando vocês participam, é muito melhor. Olá! Oi! Como você está? Viu? Nem estava preparada hoje, né? Estava preparada. Olha só, quem mandou tu ter lido o livro, né? Quem mandou tu ter lido o livro?
Quem mandou falar que leu o livro, né? Quem mandou ler o livro? Não posso fazer nada e se acusar que tinha lido o livro, né? Ai, olha só. Mas ele é bem legal mesmo. Eu li ele por uma sugestão tua, né? Mais ou menos em setembro do ano passado, fazendo a jornada da abundância, da prosperidade. É um dos exercícios, né? Fazer uma leitura, e uma das leituras que tu sugere no exercício é o pensamento saudável. Eu comprei ele e li, achei ele bem legal, assim. Tem bastante coisa que dá para pôr em prática, né? E é um livro que traz práticas, né? Que traz ideias de como a gente pode mudar o nosso pensamento. É um livro bem legal, eu gosto dele. Sim. E dá um exemplo pra gente aí do que, como é que tu mudou alguma coisa, o que tu te lembra, assim, Tá. que te fez Uma das coisas que eu curti bastante nele, assim, eu não vou lembrar agora bem a frase, como que o livro traz ali, mas ele diz alguma coisa assim que às vezes a gente quer estar no controle de todas as situações. Por exemplo, vou dar o exemplo que o livro traz, né? Que ele estava, então, porque o livro ele conta ali, o doutor, ele conta fatos da vida dele, né? Então ele estava um dia num passeio com os filhos e choveu, teve um imprevisto e os filhos resolveram dar uma ideia de como poderia ser um passeio diferente, o que, que eles poderiam fazer. Então ele traz essa situação assim que às vezes a gente quer estar no controle de tudo, e como é bom às vezes deixar que os outros decidam alguma coisa por a gente, que escolha. No caso do exemplo dele foi um passeio, né? Mas isso eu ponho em prática, assim, como às vezes é legal quando alguém escolhe o jantar aqui em casa, ou o nosso passeio, ou como vai ser o nosso roteiro do dia, enfim, de um final de semana, né? Como isso é legal também, não estar no controle o tempo todo, isso também é muito bom, é prazeroso, né? a gente perde muita energia, né? Quando a gente coloca tudo nas nossas costas, né? Mas se eu decidir, vai ser melhor. Então, muitas vezes Às fica vezes assim, não, ó, né? né? Às vezes a gente Oi? deu uma trancadinha aqui, eu acho que eu não te ouvi, mas eu ia dizer que muitas vezes, você estava falando que a gente gasta muita energia, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa que seria bem mais legal do que aquilo que a gente pensou por querer estar no controle o tempo todo, né? E aí, quando ele fala ali dessa questão das preocupações, muitas vezes vou seguir no exemplo que a Indianara está trazendo ali do livro, né? Muitas vezes tu fica te preocupando em programar um passeio, né? Programar como é que vai ser aquilo ali, e acontece um fato inusitado, como de repente começar a chover, e aí esse controle do tempo a gente não tem, né? Pelo menos não tem ainda, né? E aí, quando tu vê, toda aquela todo aquele teu gasto de energia, de se preocupar passo a passo, como ia ser cada movimento, né? Foi perdido, né? Tu perdeu energia naquilo, poderia estar aproveitando muito mais o momento, né? Das coisas do que estar aí apegado. É. E outro ponto que eu gosto bastante, assim, quando ele traz o tamanho, que às vezes, por exemplo, a gente tem um desafio, né? E às vezes aquilo nem é um desafio, a gente é que fica dando poder e fica fazendo que as coisas ficam maiores do que a gente. Ele traz mais ou menos esses termos, assim, né? Que a onda seja gigante, que seja maior que a gente, na verdade, não. Então, ali no livro, ele ensina algumas práticas de mudar esse pensamento, algumas coisas que a gente pensa ao contrário, tá, mas pode ser isso, mas também pode ser isso, e pode ser aquilo, se for isso, pode ser aquilo outro, e daí, na verdade, tu vê que aquilo nem tinha tanto valor, nem tinha tanto poder, e nem era um problema, e sim alguma coisa bem diferente do que a gente criou, aquele monstrinho, né? Exatamente isso. E ele traz também, né? A Indiana tá falando da onda. Por quê? Porque ele é surfista, né? Então, ele mora na Nova Zelândia e ele traz, então, o amor dele, né? Pelo surf e tal. Mas ele passou por algumas situações onde ele passou a ter medo, né? Medo da onda, medo, por quê? Porque ele sofreu um revés aí no mar e ele passou a ter medo disso, né? E ele pensou que ele nunca mais ia voltar
a surfar. Por quê? Porque ele foi deixando esse monstro se criar, né? E a partir do momento que ele descobriu que ele amava muito mais o surf e o prazer que aquilo dava para ele do que ele ficar criando tudo isso, ele foi praticar, né? Praticar o surf? Não. Ele foi praticar respiração, né? Ele foi praticar quanto tempo ele conseguia permanecer com a respiração trancada para ele não ficar mais ansioso e com medo quando ele via aquela onda gigante, para ele poder aproveitar e viver um momento de cada vez e não ficar se preocupando antes mesmo de entrar no mar com as ondas gigantes que ele estava vendo. Então, assim, esse é um grande recado para a nossa vida, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente tem um desafio ali, e talvez a gente tenha que ir lá e praticar, né? É o nosso exemplo aqui, né? Do que eu já venho falando disso. Há meses atrás, né? No início do ano, especificamente no meu caso, meu Deus, isso aqui era um pânico estar aqui falando, né? Agora já tem uma certa prática, né? E aí se torna mais tranquilo, mas isso só fazendo, só exercitando, só não deixando, né, que o pensamento todo, né? Então, eu acho que é bem bom isso, né? Então, quem tiver a oportunidade, né, Eliane, de estar lendo esse livro, assim, é um livro bem legal, bem interessante. E é interessante, sabe por que eu comprei ele? Porque tem limão na capa, né? Então, tem o subtítulo ali, Como Pegar o Limão que a Vida lhe dá e Fazer uma Limonada, porque eu amo limão, né? E eu comprei o livro pela capa. E, nossa, e o livro é maravilhoso. Então, é justamente isso. Ao invés de tu ficar com uma cara azeda em relação às coisas que acontecem, na realidade, espremer esse limão e fazer uma limonada. Eu não sei se vocês gostam de limonada, mas eu amo limonada. E aí é isso, né? Tu transforma o limão, que aparentemente é azedo, né? Numa coisa doce e gostosa e que mata a nossa sede, e que dá prazer, assim. Pelo menos para mim dá muito, eu adoro. E é começar, então, a transformar as coisas da nossa vida, né? Ao invés de ficar focando no negativo, né? Focar no positivo para mudar as nossas coisas. O que mais? Quer comentar mais alguma coisa? Eu vou falar de um negócio que ele fala ali, que é não permitir que a opinião dos outros interfira na nossa vida. Lembra dessa parte? Lembro. E né? o quanto é isso importante, né? Por muitas vezes a gente até deixa de fazer alguma coisa pensando, né? Na opinião dos outros, né? E uma coisa que ele traz, assim, é que muitas vezes os outros são os especialistas, e eu vou botar aqui entre aspas, né? Eles sabem tudo ao nosso respeito, a respeito daquilo que a gente quer fazer. E, na realidade, as pessoas não sabem, né? Das nossas coisas, quem sabe é a gente, do nosso desejo, dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer. Então, não permitir que os falsos especialistas, aqueles que vão lá só opinar por opinar, e nem estão sabendo direito de ti, do que tu deseja, ou da tua história, ou das tuas coisas, que eles interfiram, né? Na nossa vida e façam toda essa... Às vezes uma bagunça muito grande, né? E dependendo quem é o falso especialista, a gente acaba acatando, né? Aquilo que a outra pessoa diz e a gente não, né? Não muda, muda a nossa história. Então tá. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer o convite por ter entrado na live. De surpresa, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Vou ou não vou, né? Vou ir? Vencer os desafios, né? É por isso que eu não programo antes, né? Eu convido na hora. Se a pessoa tá com vontade, ela vai. Se não tá, não tem problema.
Porque o que acontece? Às vezes fica criando todo um monstro antes, né? Meu Deus, eu vou falar. Ai, como é que vai ser? E será que eu vou saber o que eu vou dizer? Isso, né? E a gente faz isso, né? A gente faz isso. Então, muito obrigada por participar. Eu agradeço. Né? Um beijo. Qualquer dia tu tá com o Márcio aí. Chama ele, faz ele falar sem esperar. Né? Tá. Né? Dá uma intimada, assim, né? Ele tá aqui agora comigo. Eu disse pra ele pelo menos dar um oi aí. E dizer que ele concorda com a gente. Vamos ver se ele tem coragem de dar oi pra ele. Vai querer, não. Diz pra ele botar só a mãozinha, então. Só a mãozinha, viu? Faz aqui, amor. Oi, Márcio, tudo? Tu não vai escapar, hein? Qualquer dia eu te pego. Tudo bom? Tudo. Obrigada, Eliane. Obrigada eu, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Então, tá entrando agora, a gente estava falando dessas coisas. Uma outra questão bem importante, assim, ó, que eu falo muito disso no curso dos mestres, e ele reforça bastante aqui no livro essa questão do aprender a calar, né? Muitas vezes a gente vai lá e abre a boca, a gente fala antes do tempo para as pessoas sobre as nossas coisas, sobre aquilo que a gente está planejando, sobre a nossa ideia, sobre a nossa intenção, e aí os outros vêm com as suas opiniões, com a sua energia, e muitas vezes essas opiniões elas são contrárias ao que a gente quer fazer, elas trazem uma carga muito grande. Ah, é? A Patrícia dizendo ali, ó, que é ela. Então, ó, este livro, recomendo que a senhorita leia, tá? Porque ele é muito bom e tem tudo a ver com os ensinamentos dos mestres, tá, Patrícia? Então, vale muito, muito a pena ler, tá? Então, aprender a calar. Primeiro organiza tudo, primeiro sedimenta e depois fala quando já estiver tudo pronto. Ó, a Thaís dizendo ali que depois de muitos puxões de orelha ela aprendeu. E quanta diferença. Esses puxões de orelha que ela está falando é meu, né? Meu, talvez de mais alguém, mas muito meu, batendo nessa tecla do curso dos mestres, tá? A gente necessita aprender a silenciar, né? Todo mundo precisa aprender isso, tá? Todo mundo precisa. A gente só vai falar com o outro se o outro for o nosso parceiro naquilo e estiver muito alinhado com o que a gente quer. Senão, a gente vai ter que aprender a calar. E, claro, tu vai buscar sempre o apoio de quem pode te ajudar, né? Por exemplo, sei lá, vai realizar um negócio e tem que falar lá com o gerente do banco. É óbvio que o gerente do banco tem que falar. É óbvio que, sei lá, o cara lá da concessionária, se tu quer comprar ou trocar de carro, tu tem que falar. Agora, não vai contar no almoço de família, para toda a família reunida, ou lá no grupo não sei do quê, o que tu tá querendo fazer, né? Acaba entrando areia, por quê? Porque de uma forma ou de outra, a energia do outro interfere. E se o outro ainda opinar e for contra o que a gente está dizendo, se a gente não estiver muito seguro disso, se a gente estiver um pouco com receio, ou se a gente não estiver assim 100% naquilo, a gente pode muitas vezes desistir dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos objetivos, por causa disso, de uma opinião. Então, pelos ensinamentos dos mestres,
Os mestres falam muito isso, né? Que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro, como a Indianara está dizendo ali, né? Então, silêncio sobre as nossas coisas é o resguardo daquilo que a gente está planejando, que a gente está programando, que a gente está colocando toda a nossa energia naquilo ali. Aprendam isso, que isso vai mudar muito, assim, ó, a vida de vocês, tá? Muito mesmo. Aprendam a fazer isso. É um exercício? É. Aprender a crer mais em nós mesmos, muito antes de crer na opinião dos outros. Eu sei que é desafio. E tudo isso que eu estou falando é desafio. E por que eu quis trazer isso nessa live de hoje como o poder do conhecimento para a prosperidade? Porque a partir do momento que vocês estão me ouvindo falar disso, mesmo que vocês ainda não consigam aplicar, esse conhecimento está chegando aí. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a elaborar isso. Então, a próxima vez que vocês forem abrir a boca para falar alguma coisa que ainda não está na hora, talvez vocês lembrem desse conhecimento que chegou aqui hoje. E aí, fecha a boca, né? Respira muitas vezes e segura a onda. Principalmente quando a gente está feliz. Feliz com a ideia, feliz com alguma coisa que, nossa, segura a onda. Né? Fala do tempo, fala de qualquer outra coisa, mas não fala daquilo, né? Imaginem assim, ó, me lembrei agora de um exemplo, que a gente vai fazer a live com o Ricardo daqui uns dias aí, tá? Com aquela receita de prosperidade, não percam. Logo eu vou anunciar, a gente já está organizando a data, nossa segunda live aí falando disso, e agora me lembrei assim, ó, quando a gente está fazendo um bolo, né? Imagina lá, tu preparou com todo o amor e carinho, todos os ingredientes, bateu bem, fez tudo que tinha, botou todas as tuas boas intenções, beleza, colocou o bolo no forno, certo? Botou lá para assar, beleza, e tal. Aí, o que acontece se tu vai lá e abre o forno antes do tempo? O que acontece? Todo mundo, de uma forma, já deve ter feito um bolo na vida. E duvido que alguém não tenha abrido aquele troço antes do tempo, né? E aí o Ricardo depois vai dizer pra gente qual é o tempo mínimo que tem que deixar, né, sem abrir. O que acontece? Abatuma, né, gente? Abatuma, o troço baixa. E às vezes não dá para comer. Não dá para comer, estraga completamente. Então, imaginem isso, tá? Que os nossos projetos é o nosso bolo de prosperidade sendo, né, trabalhado, crescendo ali. E ele só pode ir para o mundo quando ele estiver pleno, quando ele estiver pronto. Isso, exatamente isso que acontece. E quando a gente abre a boca antes do tempo, o pensamento negativo do outro, a fala negativa do outro, né? Isso fica abatumado, exatamente isso. É a palavra que a gente usa aqui também, Patrícia. E aí? Acontece a mesma coisa com os nossos projetos. Então, associem isso, que eu acho que vocês não vão mais esquecer. Tá? Quando for abrir a boca do que não é para abrir, fiquem quietos. E não pensem que muitas vezes, mas a pessoa é minha amiga, meu melhor amigo. A pessoa pode ser teu melhor amigo e não é que ela é do mal, não é isso que eu estou dizendo, mas ela pode não concordar com aquilo. E ela pode dizer coisas justamente por ser teu melhor amigo que pode te abatumar, ou seja, que pode fazer com que a tua energia desça e que tu esmoreça e que tu decida, acho que isso não é para mim mesmo, né? A Karina tá falando ali, né, que os pensamentos dos outros têm o mesmo poder do fermento. Às vezes para fazer crescer quando é uma egrégora positiva, né? Então a gente tem sim o outro lado, tá, gente?
que é quando a gente está sustentado por uma energia boa e positiva, e que a gente tem certeza disso, aí os pensamentos e as palavras de incentivo dos outros vão nos colocar para cima. Mas a gente tem que saber direitinho aonde que nós estamos, com quem que nós podemos falar, com quem que nós podemos receber energia boa para que as coisas cresçam, ou saber, né? E por isso o conhecimento, né? E saber que, dependendo para quem a gente falar, na realidade vai abafumar os nossos projetos e o nosso bolo, e não vai ficar bom, não vai dar para compartilhar e não vai dar para nada. Então, assim, a gente tem sim as duas coisas. Então, procure, né, identificar isso, procure aprender com isso. Provavelmente vocês devem ter vários exemplos aí de terem passado por situações onde vocês falaram, né, antes do tempo e a coisa não rolou. Então, certifique-se disso antes, né? Onde é que eu estou? Com quem eu estou metido, né? Aprenda. A Adriane ali, falar só para minha terapeuta. Falar só para tua terapeuta. Porque qual é o papel, né, do terapeuta? É ajudar, é auxiliar, é incentivar, é fazer com que a pessoa vá lá e realmente faça com que ela se sinta plena, que ela se sinta bem, que ela se sinta fortalecida, independente da opinião dos outros. É isso que a gente faz, né? Esse é o nosso papel de terapeuta. Então, muitas vezes, eu falo isso aqui para os meus clientes, né? Para os meus amigos, que muitos clientes se tornam amigos, que contem para mim, então. Vem contar para mim aqui dentro. A gente está protegido por uma energia muito boa, e que aqui sim a gente tem. Agora, lá fora, vê bem onde vai contar, né? Vê bem, não dá para contar em qualquer lugar. Outra coisa, assim, ó, que é bem importante é buscar isso, né? Buscar esclarecimento, buscar conhecimento, buscar estar conectado com esse tipo de conhecimento, com as pessoas que estão trazendo essa ideia, né, de coisas boas e coisas positivas, que aí com certeza auxilia na mudança dos nossos pensamentos, na mudança de atitude. Uma outra coisa que é bem importante é isso, sabe? É a mudança de atitude. Então, assim, o meu pensamento, ele vai mudar do nada, sozinho, só porque eu quero que ele mude? Não, eu tenho que ter uma atitude em relação a isso. Eu vou ter que tomar uma ação, ou seja, eu vou ter que colocar um mantra positivo, eu vou ter que fazer alguma coisa para quando aquele pensamento negativo vem, eu trocar isso, né? Eu mudar essa vibração. E isso é ação, né? Quando eu decido que eu vou repetir X vezes um mantra positivo, uma palavra positiva, uma afirmação positiva, para entrar no lugar daquele pensamento que não é bom, isso é ação. É isso que me movimenta. É isso que vai fazer com que eu me transforme. Então, não vai acontecer num passe de mágica. Eu necessito fazer alguma coisa, necessito movimentar. Mas o primeiro passo é conhecer. Então, por isso que eu quis trazer isso hoje. A Karina falando ali que a geladeira dela tá cheia dos bilhetinhos do Eu Sou. Aqueles posts amarelos, tá? A gente tá chamando dos amarelinhos ali. Eu nem sei se eles vão continuar amarelo, porque já tá me dando uma coisa de olhar aqueles posts tudo amarelo lá. Talvez eu mude a cor, não sei. Mas aqueles mantras ali servem para isso, né? Hoje até uma pessoa me mandou como é que chama? Ela compartilhou o story dela comigo,
E aí ela colocou lá no post, eu não sei se ela não está aqui assistindo, ela disse que ia assistir. Eu coloquei, eu não me lembro em qual post foi, mas aí ela foi lá e escreveu em cima do post, acho que era um que eu coloquei de concentrar nos objetivos, ter foco, eu não lembro. E aí ela colocou, eu tento, né? E aí eu escrevi para ela, tento é uma palavra extremamente negativa, risca do vocabulário. Toda vez que tu tenta alguma coisa, isso não é uma ação forte, é uma ação que te põe para baixo. Podem ter certeza que todas as pessoas que ficam tentando, elas não têm uma energia de força para atingir os seus objetivos. Então, nessa nossa linguagem, no nosso português, a palavra existe, está lá no dicionário, está tudo certo. Mas eu estou falando nessa nossa linguagem de mudança de padrão, a palavra tentar é uma palavra que incute a erros. Eu tento e eu erro, eu tento e eu erro. Um dia eu acerto, mas quando? Né? Então, assim, substitui essa palavra por eu experimento. Então, experimentar é uma palavra boa e positiva que tem o mesmo significado, só que com uma vibração muito mais elevada. Então, isso é importante, tá? A gente se dando conta também das palavras. Lá no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo, eu não sei se ele tá aqui, eu acho que ele tá lá no YouTube só, que é o peixe morre pela boca. Tô buscando umas headlines assim para ver se as pessoas se ligam para ver se acorda, né? Então, o peixe morre pela boca. O que a gente fala, muitas vezes a gente morre. O nosso sucesso, ele vai por água abaixo pelo que a gente verbaliza. Mas o que a gente verbaliza está aqui, ó, no nosso pensamento. Então, sai do pensamento e a gente verbaliza. Então, por isso é necessário a gente começar a se dar conta dessas coisas, tá? Então, comecem a mudar isso, né? E eu espero que essa nossa aula de hoje aqui, que esse nosso encontro de hoje, tenha cumprido o meu objetivo, tá? Que é fazer vocês despertarem, trazer esse conhecimento para que vocês despertem para isso. Pode ter certeza que amanhã, ou hoje mesmo ainda, quando vocês forem falar alguma coisa, quando vocês forem pensar alguma coisa, vocês vão lembrar do que a gente acabou de falar aqui e vão buscar mudar alguma coisa. Qualquer coisa, gente, desse tamanho já é suficiente para dar o primeiro passo. Então, não pense assim, ai, meu Deus, agora eu vou mudar todos os meus pensamentos. Não, a gente vai mudando aos poucos. Vocês pensam que todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas pensam positivo 100% do tempo? Que elas nunca passaram por um revés, por uma situação desafiadora? Claro que não, né? Já passaram. E muitas vezes um revés é a melhor coisa que nos acontece, né? Para a gente ingressar num outro caminho. Às vezes, quando uma porta se fecha, 1000 outras se abrem. Então, parar, né, de focar nisso. Eu conto lá a minha história. Lembram lá quando eu estava fazendo, eu e a Patrícia, o papo de terapeuta? Então, eu conto lá na minha história do revés, do ter sido demitida, do quanto aquilo foi dolorido, quanto aquilo foi ruim naquela época, para ter sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria hoje fazendo o que eu faço, feliz com o que eu faço. Entende? Então, às vezes é isso, né? O quanto a gente olha para uma coisa de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, comecem a prestar atenção nisso na vida de vocês, que vocês vão ver as mudanças, ok? E olha só, tem uma passagem no livro que é muito interessante e eu concordo plenamente com o autor. Ele diz assim, ó, numa determinada passagem lá, tá? Que quem incutiu no inconsciente coletivo essa frase não era alguém do mundo dos negócios, não era alguém bem-sucedido. Vocês já ouviram aquela máxima que diz assim, ó, quem espera sempre alcança? E, na realidade, as coisas boas, elas acontecem
para quem faz as coisas acontecerem. Lembram lá da música do Milton Nascimento? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, eu acho que esse é um grande recado, né? Ao invés de a gente ficar esperando que as coisas aconteçam, vamos nos movimentarmos, vamos mexer com a nossa energia, vamos buscar aquilo que a gente deseja, né? Ok? Então, deixa eu deixar um exercício aqui, final, para vocês, que a gente já está chegando quase no horário aqui, daqui a pouco acaba o nosso tempo aqui. Um exercício que é muito simples, mas que vai fazer toda a diferença se vocês fizerem, tá? É o seguinte, faça uma lista de todas as coisas boas que vocês têm hoje na vida de vocês, tá? E valorizem isso, né? Olha para essa lista, valorizando ela, apreciando tudo que tem aí de bom. Porque se a gente não souber fazer isso, a gente fica infeliz, porque a gente fica olhando para aquilo que a gente ainda não tem. Para a gente ter o que a gente quer, é necessário que a gente valorize as coisas que a gente tem hoje, né? Então é isso, tá? A Dete está falando ali, quando ela ouve alguém se queixar da escassez, ela diz, eu sou rica. É exatamente isso, né? Dentro do nosso campo mental aqui, a gente troca, né? Para não entrar naquela vibração. Então, é isso, tá? Façam o exercício. Eu espero que tenha sido bem legal, assim, isso que eu passei para vocês hoje. Quem puder, então, eu estava, para quem chegou mais no final, estava falando desse livro, que é maravilhoso, tá? Pensamento Saudável. E leiam ele, né? Ou façam o curso dos mestres também, quando vocês tiverem oportunidade, porque tenho certeza que vai mudar muitas coisas na vida de cada um para muito melhor, podem ter certeza. Estejam com a gente, né, nessa egrégora de prosperidade, que é isso que a gente procura fazer, né? Estar conectado, estar focado nas coisas boas e nas coisas positivas. E isso vai levando todos nós que estamos juntos para um outro patamar. E é esse o meu objetivo. Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui. A gente se vê em breve. Na sexta-feira eu vou estar falando também mais sobre isso lá no perfil da Ludomísio, tá? Eu vou colocar o post aí na sexta-feira, né? Para vocês assistirem também, né? Vou estar falando mais sobre tudo isso, né? Que a gente vai falando aqui. Então, sexta-feira vai ser às 20 horas na sexta, tá? Mas daí eu coloco lá para vocês depois. Ok? Beijo, então. A Patrícia está perguntando, e a egrégora de prosperidade, quando vão poder entrar? Pois é, a gente tá programando aí, Patrícia, a abrir vagas, mas aí no decorrer, assim, eu vou falando mais para vocês, mas fiquem ligados, tá? Porque a gente vai abrir vagas novamente para a egrégora de prosperidade, e a gente está fazendo um movimento bem legal lá dentro, a gente está agora com a prosperidade em ação, coisas que estão já se materializando, então, muito, muito legal, tá? E a gente, então, vai se falando aí, ok? Beijos, então. Até!